Bom, pessoal, então vamos iniciar mais uma semana de Maratona de Cultura Digital 2021, a última semana de todo esse período aí que se iniciou lá em 18 de janeiro e vai se estender até dia 5 de fevereiro agora. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Meu nome é Willy, trabalho aqui na área de suporte e acompanhamento da equipe de sucesso do cliente da tecnologia educacional, a equipe que está promovendo este evento, né, com as escolas de todo o Brasil. E quando eu falo escola, envolvem professores, coordenadores, diretores, pesquisadores da área de educação, enfim, o nosso público está bem diverso e é muito gratificante ter a participação e trocar experiências e compartilhar com vocês, né? Para começar essa semana, essa manhã de segunda-feira, nós iremos ter o Pense Matemática, que será coordenado aí pelo nosso consultor pedagógico, Ed, né? Então, já passo para ele aqui a fala, mas só lembrando que nós vamos seguir um sistema de rodada agora, tá bom? Como que acontece? Nesta mesma sala, é como se tivessem dois webinars. Então, das 10 às 11, nós vamos falar sobre Pense Matemática, uma plataforma além da matemática, né? Então, até às 11 horas, ali o Ed vai estar coordenando esse assunto. A partir das 11 horas, nós entraremos no Pense Matemática e as novidades, né? Então, é como se na primeira rodada fosse algo mais introdutório e ali para a segunda rodada é algo mais personalizado, mais específico, né? Além da plataforma, o que mais nós teremos aí de novidade para o ano de 2021? Enfim, o Ed vai trazer toda essa fala para vocês, tá bom? Apresentando rapidamente o Ed também. O Ed, ele tem bacharel em biomedicina, formação pedagógica em Química e mestrando em Estudos Biológicos Naturistas, com certificação internacional pela Google for Education, Lego Academy e com título de Microsoft Educator, né? Ele começou a lecionar com 17 anos de idade em um cursinho na cidade de Curitiba e desde então tem focado em educação, completando 11 anos em sala de aula. Atualmente, ele atua como consultor pedagógico aqui com a gente na tecnologia educacional. Um outro complemento que podemos trazer ele tem mais de 30 títulos de nível nacional e estadual na parte de Olimpíadas de ensino e feiras de ciências, né? Então, um título aí bem bacana que ele também tem e vai certamente acrescentar bastante na fala que ele terá com vocês nesse momento. Então, aproveitem o conteúdo, tá? Ed passa a fala para vocês, estarei aqui nos bastidores. Qualquer coisa, pessoal, interação, deixem o chat ligado ali. Qualquer questão que vocês queiram compartilhar, interagir junto com o Ed, aproveitem o chat e eu vou estar passando ali para ele, mas o Ed também ele é bem proativo nesse sentido, né? Então, ele mesmo vai estar respondendo vocês assim que tiver a oportunidade no chat, tá bom? Passo para você, Ed. Obrigado, Willy. Então, pessoal, muito bom dia para vocês, tá? Eu espero que todos estejam bem nessa linda segunda-feira. Iniciamos aí o mês de fevereiro e a gente vai tendo aqui mais uma rodadinha dos nossos webinars da maratona. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Pense Matemática. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma formação mais conceitual, um pouco técnica também, no sentido de acesso, qual é a proposta, como metodologicamente a gente pode trabalhar, né, o Pense Matemática. Quando a gente fala de Pense Matemática, muitas escolas agora, Willy, isso é até interessante a gente falar, fui tendo feedback do nosso último encontro também, e algumas escolas já chegam e falam assim, Ed, vocês têm que mudar o nome. Não é para ser mais Pense Matemática, tem que ser Pense Tudo. Porque dentro do Pense Matemática, a gente está trazendo, claro, a matemática de forma mais prática, só que ele abrange muitos conteúdos que vão além da disciplina, né? Então, quando a gente fala de Pense, a gente está falando de uma plataforma em que vai ensinar o pensamento matemático e aonde a matemática está presente no seu cotidiano. Basicamente está presente em tudo. A gente tem tido vários feedbacks também sobre essas interações que a nossa plataforma faz transdisciplinar. Então, como que ela funciona basicamente? Nós temos um cronograma de dinâmicas e essas dinâmicas elas tentam trazer na prática um pouco daquilo que o aluno precisa ver da matemática mais teórica. A gente tenta trazer de volta para os alunos de educação infantil até o Fundamental 2,
aquilo que estava muito abstrato, a gente tenta trazer para o concreto novamente, né? A gente tenta recuperar um pouco do brilho e do ensino da matemática que acontece lá para as crianças quando elas estão na alfabetização, de uma maneira muito condizente com a atualidade. E Willy, hoje, diferente, eu vou conversando um pouco com você, tá, Willy? Mas é só para eu não me sentir falando sozinho. Mas nessa semana passada, a gente teve uma série de informações e uma professora me questionou assim, Ed, se a minha escola quisesse integrar e falar que o Pense em Matemática, ele está de acordo com a educação 4.0, você diria que sim? E eu disse, sim. Aí eu falei, mas você sabe que, na verdade, ele não está só com a educação 4.0, mas também a educação 5.0. E quando a gente fala de educação 5.0, é interessante a gente pensar no porquê que o Pense Matemática, dentro de um cronograma geral, dentro de uma visão geral, ela integra também agora mais essa evolução. Se a gente for fazer um breve retorno aqui, a gente pode separar a evolução da educação da seguinte maneira. Olha só. A educação 1.0 é quando a educação começou pela comunicação dos seres humanos, ou dos seres que estavam lá, antes até mesmo do Homo sapiens. Então, a comunicação favorecia com que os seres lá conseguiam ensinar coisas para as crianças, para sua prole, de maneira que não cometesse os mesmos erros. Então, por exemplo, imagina lá o homem das cavernas e falando pro filho dele que não poderia sair da caverna à noite porque à noite tem muitos animais que são perigosos. Isso aí é educação 1.0. A 2.0 começa com a forma de registro desses aprendizados. Então, quando o homem começa a escrever, começa a desenhar para que tenha uma forma fixa, registrada disso, educação 2.0. A 3.0 é quando a gente tem uma formalização do ensino. Começa mais lá na Idade Média, com o surgimento de escolas e universidades, uma padronização. Lembrando que tem muita gente que fala assim, mas Ed, começou antes. Antes a gente tinha o aglomerado de pensadores, mas quando a gente tem uma instituição formal, 3.0. A 4.0 vem da revolução da informação, vem da quarta revolução industrial, que tem muita relação com a parte de tecnologia, internet, multimídia, big data. E a 5.0, ela tem uma relação muito grande com a questão socioemocional. E aí eu fico pensando, né, a intenção não era que fosse tão diferente do nosso primeiro encontro, mas a gente vai refletindo e com o tempo a gente vai analisando. O Pense em Matemática, ele também tem esse cunho, também tem esse apelo socioemocional. Porque apesar de ele tentar ver a questão matemática das coisas, ele traz muitas atividades que promovem uma interação pessoal, tá? Então já começamos aí. E ele também está integrado com todas as outras, porque a gente tem a parte de brainstorm, que é a comunicação, você tem os registros, você tem o ensino formal no formato da academia, você tem toda a parte da quarta revolução da educação 4.0 dentro da programação de computadores, da própria interação com a internet, com o Big Data, e também nós temos as dinâmicas que promovem essa interação social entre as crianças, entre criança e professor, que faz parte dessa questão da educação 5.0. Da parte do nosso planejamento de 2021. Dentro desse planejamento, a gente tem todas as sequências que vão acontecer durante o ano, tá? E uma explicaçãozinha. Então, falando sobre os concursos, nós vamos ter o concurso tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Então, nós temos a primeira rodada de concurso sendo lançada agora em março. Então, em março sai o edital para que os alunos possam fazer. E depois, em agosto. Esse concurso ele tem uma duração relativamente longa. Normalmente, a gente faz ele durar de 3 a 4 meses. Por quê? Ed, Oi. desculpe interromper, mas parece que voltou, tá bom? Se você quiser tentar de volta. Tá, agora eu vou continuar aqui, depois eu vejo Beleza. lá. Então, a gente tem lá essa questão dos lançamentos. Os concursos eles têm um foco muito grande em fazer a criança ser protagonista. Então, a gente fala que é muito importante que as escolas participem.
Por exemplo, o ano passado nós tivemos um concurso chamado Matemática e Arte. O Matemática e Arte, os alunos tinham um artista famoso, um pintor, e os alunos tinham que fazer uma releitura desses quadros. Depois que eles fizeram a releitura, usaram o seu conhecimento, eles mandam todas as obras no formato de foto ou vídeo, eles mandam as obras, essas obras são analisadas por duas equipes, a júri popular e a júri oficial, e eles são premiados, aqueles que são os melhores ganham prêmios, medalhas, assim por diante. Para as crianças, nós tivemos o Pintando 7, então eles eram para as crianças menores, onde os pais, principalmente porque estavam em casa, faziam um vídeo da criança brincando. Mas essa brincadeira tinha que ter alguma base, tinha que ser algo mais empolgante. Então nós tivemos alunos aí que fizeram vídeos de desafio, igual tem lá no Instagram, no TikTok. Nós tivemos um aluno que ele mostrou como ele brinca de supermercado com a irmã dele. Nós tivemos um aluno fazendo parkour. Então, todas essas ideias do concurso são para aumentar a interação do aluno com a escola, mas também com a sua família. É muito importante que a gente já tenha um spoiler de quais são os temas. Então, no primeiro semestre, do G4 ao segundo ano, nós vamos ter o tema Família em Formas. Eu não vou ficar falando muito sobre, mas eu quero que vocês pensem, ó, todos juntos criando formas e tá em família. Então a ideia é para ser feito isso bastante em casa. O segundo é o arquitetando. Então a gente sabe que a arquitetura leva muitas formas geométricas, tem muita matemática inclusa, então o concurso do arquitetando. No segundo semestre nós vamos ter o tic-tac, tá? O tempo passa e a natureza se transforma. Pensem também como que é. Esse é para os pequenos. E para os maiores nós vamos ter o dobra temática, que sinceramente eu acho que vai ser o concurso mais desafiador. Não sei se é porque as minhas limitações motoras me impedem de fazer alguns tipos de dobradura, mas todo o concurso vem com dicas, com vídeo explicativo, então a gente ajuda bastante as escolas conseguirem implantar. Além dos concursos, nós também temos os quizzes, tá? Então, o quiz, ele tem uma publicação mensal e ele traz notícias do mês. Aí chega e fala assim, Ed, mas a gente também tem dinâmica de atualidade que trazem notícias do mês. Sim. Só que às vezes a gente já fez uma dinâmica de atualidade sobre uma notícia e de repente saiu outra notícia super boa. Então, para a gente não passar em branco, a gente trabalha com o quiz. Publicação mensal e funciona para a galera do sexto até o nono ano. Fechou? As dinâmicas de atualidade eu acabei de falar. Se aconteceu algo muito grande que virou notícia, a gente publica. O ano passado a gente fez a dinâmica de atualidade sobre o Covid. Aí teve aquela situação da alta do preço do arroz. Nós fizemos uma dinâmica que trabalhava essa alta do preço do arroz. Então isso é uma união. As dinâmicas de atualidade trabalham muito com a questão de interpretação textual, reconhecimento das informações dentro dos textos. Ela é bem importante também. Nós vamos ter as Olimpíadas. O ano passado a gente teve as Olimpíadas e foi um ano relativamente fraco, sabia, Willy? Que o ano passado teve pouco, acho que por causa do momento EAD, né? E teve pouca gente, teve mais ou menos 15 mil participantes. Imagina só num ano que tem bastante gente participando, né? Então as Olimpíadas elas acontecem lá para o lançamento do regulamento é em agosto e ela é bem diferente da OBMAP. Isso é importante. As Olimpíadas do Pense Matemática trabalham com questões mais focadas em lógica. Por isso que nós não separamos ela por ano letivo. A gente cria grupos. Então, a categoria é do quarto e quinto ano competem, sexto e sétimo competem, oitavo e nono competem. Os alunos vão fazendo atividades que envolvem curiosidades e lógica matemática, e aqueles que vão tendo a maior pontuação vão sendo ranqueados e podem até ganhar lá a medalha das Olimpíadas. Para o pessoal das escolas que está nos ouvindo aí, eu estou vendo que nós já temos uma galerinha, a gente sempre é importante salientar isso. Eu gostaria que vocês tivessem bastante engajamento com essa questão do esquenta. O que é o esquenta? Próximas Olimpíadas, nós começamos a mandar pequenas artes que são questões de lógica matemática. Essa arte era para ser divulgada nas redes sociais da escola. Por que a gente pede isso? Quando os alunos chegam
e eles veem essa arte, eles sabem que a escola está engajada, ele já começa a trabalhar, por isso que é chamado de esquenta, já vai aquecendo e já vai entendendo mais ou menos como vai ser a lógica das perguntas. Para a escola é muito positivo, porque como são curiosidades, são questões, é muito semelhante com aquelas postagens do Facebook que a galera coloca assim no título, apenas 1% das pessoas conseguem acertar essa questão. E a galera compartilha muito. Então, quando o pessoal compartilha algo da página da sua escola, está aumentando o engajamento, está aumentando a visualização, está aumentando a possibilidade de vir mais alunos. Então, o esquenta é algo muito importante também. E nós temos também o Pense Junto. Eu estou vendo aqui que tem uma galera que eu já conheço, que está aqui no chat, tá? Que está no nosso momento de conversa. O Pense Junto, ele é um evento que o ano passado a gente fez mais ao final do ano. Deu tão certo que nós estamos trazendo agora para 2021 e ele vai ter atuações mensais. Muito provavelmente agora em fevereiro a gente já faça o primeiro. E o público-alvo é para toda a comunidade escolar. Diretores, coordenadores, professores. A gente tem tido também em alguns encontros o pessoal que até alguns alunos pedem para olhar, porque a ideia do Pense Junto é compartilhar aquilo que dá certo na sua escola. Então nós temos aí professores que tiveram experiências positivas e essa experiência positiva ele quis trazer para os outros, porque o que dá certo numa escola pode dar certo em todas. Então, o momento de 2020 foi um momento complicado, muita gente estava aprendendo a trabalhar em EAD, então a gente identificou quais escolas que estão funcionando bem com o Pense Matemática em EAD. Ah, a escola X. Então, vou pegar um professor, vou pegar um coordenador, vou pegar um diretor desse programa, dessa escola e vou trazer para falar para todo mundo. Nós tivemos, por exemplo, ano passado, um encontro de uma coordenadora que ela trabalhava as dinâmicas dentro da BNCC. Então, ela pegava a dinâmica, analisava e via quais disciplinas e habilidades e competências que eram contempladas para aquela dinâmica. Pela dinâmica ter esse cunho transdisciplinar de conseguir passar ciências, matemática, às vezes português, história, geografia, artes muito bastante frequente também. Então as habilidades elas são múltiplas. Então eles sempre descreviam isso para enriquecer o plano político-pedagógico da escola, tá? Quem quiser participar do Pense Junto, tanto como ouvinte como falar, só conversar com o seu consultor que esse ano a gente quer muita gente. E no final do nosso planejamento, que pode ser encaminhado para vocês, nós também temos um calendário. Esse calendário a gente criou para que os pais, para que os professores, aliás, pudessem fazer a impressão. Aqui dentro, nós já temos algumas datas importantes. Então, nós sabemos que em março começam os concursos, lá em junho nós vamos ter um Pense Junto especial, aí aqui em agosto nós vamos ter lá o lançamento das Olimpíadas. Algumas coisas já estão descritas aqui, tá? Tanto que ele até fala, faça a impressão e cole no seu quadro. Quando você faz isso, você pode preencher com as outras datas, com os outros eventos que vai ter na sua escola. Isso ajuda na organização. Beleza? Tá. Vimos o planejamento, sabemos que 2021 vai ter várias coisas acontecendo. Agora, para que a gente consiga entender melhor a plataforma, vou acessar de novo aqui, tá? William, eu vou usar aquela última conta então. Combinado? Beleza, testada e aprovada já, tá? Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu só entrar aqui antes de compartilhar. Aí a gente já compartilha a tela com todo mundo. Ah, legal. Então vai funcionar tudo. Então olha só, pessoal. Como eu estava falando antes, o acesso dos alunos ele está um pouco diferente para a gente conseguir se enquadrar na LGPD. Então, no teu caso, no caso dos seus alunos, ele vai clicar primeiro aqui em outras opções de identificação. E quando ele clicar, ele vai colocar um pedaço do nome da tua escola. Então, o pessoal do Uniarp está aí, ó. Se eu colocar Uniarp, já vai aparecer. Colégio de Aplicação da Uniarp Caçador Santa Catarina. Fechou? Ed, e se ele for de outra escola? Vamos supor que ele seja da escola Teresa Verzeri. Então, eu vou procurar aqui se tem. Ah, do Ana Teresa, lá de Salvador, Bahia. Ah, é do Instituto Santa Terezinha. Todas
as escolas estão descritas aqui, basta ele procurar, ok? Com um pedacinho do nome, o nome da sua escola. Fechou, então? A gente tem aqui a forma de acesso dos alunos. Do professor é mais fácil. Do professor, ele vai colocar o seu login, que é o e-mail que foi cadastrado, e a senha, que é a senha que chega no e-mail dele. Quando ele clicar em entrar, se o professor tiver mais de uma função, ele vai poder selecionar a função, ok? Por quê? Existem professores que estão com função de professor e coordenador. Outros, professor, coordenador, administrador. Como é o caso aqui que a gente está trabalhando. Então, ó, eu estou com função de diretor, administrador e coordenador. Vou entrar na função de coordenador aqui e aí vocês já vão conseguir ter a visão geral. A plataforma do Pense não mudou muito, ok? Tem algumas pequenas atualizações que eu vou mostrando que, na verdade, veio para ajudar muitas escolas. Pessoal, de novo, quem quiser, por favor, vai lá, entra, pode falar comigo no chat que a gente já vai tendo um momento, tá? Eu vou respondendo vocês. Então, olha só. Dentro da plataforma do Pense, nós temos aqui em cima as dinâmicas, a academia e a arena. As dinâmicas é o coração do Pense, é aquilo que faz o programa funcionar de uma forma diferente de outras plataformas de matemática. A academia da matemática, ela tem mais relação com o conteúdo que o seu aluno está vendo na apostila, tá? Então, ele traz os exercícios, ele trabalha as habilidades da BNCC, tudo bonitinho. E a arena é onde nós vamos ter toda a parte extra de conteúdo. Então, concursos, Olimpíadas, jogos, no caso dos pequenos, o Plim, tá bom? Quando a gente vai na parte das dinâmicas, é importante... se você tiver numa escola com várias turmas e você for enturmado em diferentes, você consegue ver que ao clicar aqui, ó, eu tenho todas as minhas turmas. Quando eu coloquei no primeiro ano, veja que apareceu o Plim e o concurso mudou. Se eu vou para o quarto, não tem o Plim e o concurso é diferente, porque são divididos por segmentos. Quando eu vou aqui em ver todas, você vai ver todas as dinâmicas pré-selecionadas para o seu ano. Isso é muito importante. Não é porque essa dinâmica que está aqui que ela é a única que você pode fazer. Existe uma forma da gente selecionar dinâmicas diferentes. Beleza, galera? Olha só. A gente ainda tem as atividades que foram refeitas, foram reformuladas para serem feitas em casa. A gente sabe que muitas escolas ainda vão funcionar no sistema híbrido ou até mesmo no sistema EAD. Então, as dinâmicas que tem essa casinha laranja aí em cima, elas são dinâmicas que foram programadas para serem feitas em casa. Elas têm pequenas modificações para facilitar. Olha só. Quando eu clico numa dinâmica, ela abre para mim, vai ter lá um ambiente que só o professor pode ver, que vai estar escrito para o professor. Beleza? Nesse ambiente, nós temos um resumo. Eu não sei o nome dessa moça, eu chamo ela sempre de mulher do cabelo vermelho. A mulher do cabelo vermelho, ela vai explicar um pouquinho sobre essa dinâmica e nós já vamos ter os objetivos de aprendizagem. Aqui do lado direito, preparação para a aula, tudo o que você precisa. E se você precisar de fazer impressão ou algum material de apoio, também está aqui descrito. Profs, uma característica muito importante que a maioria sabe, mas eu quero reforçar aqui, é que o Pense Matemática ele não veio para dar trabalho, ele veio para ser uma solução educacional. Com isso, para você, professor, não precisa se preocupar com a preparação da aula. Toda a aula está descrita na orientação da dinâmica. Essa aula que está descrita na orientação da dinâmica tem lá a apresentação, os objetivos de aprendizagem e depois tem o passo a passo. Como fazer os carimbos, como você preparar eles, refazendo. Tem todos os passos com uma expectativa de tempo. Lembrando que isso aqui é uma expectativa. E eu vou até parar de compartilhar que eu quero que vocês me vejam. Quem está assistindo a gente, eu quero que me veja nesse momento. Ó, a gente sabe, tá? Olha lá, Eliana. A Eliana já falou, excelentes dinâmicas. Isso é legal, Eliana. E olha só, a gente sabe que toda vez que a gente trabalha com material, nem sempre a gente executa o material como quem foi o autor esperou. Então, não quer dizer
que na minha fase, uma parte da dinâmica, o passo está dizendo que tem 10 minutos, que você vai terminar em 10 minutos. Às vezes você vai fazer mais, às vezes você vai fazer menos. Ali é uma direção. É importante que o professor adeque a dinâmica apenas à questão da sua turma. Por exemplo, ninguém sabe como a minha turma do 8º ano era, além de mim. Então, eventualmente, existiam dinâmicas que eu tinha que fazer pequenas adaptações para se integrar. Ou, Ed, a gente tem lá um laboratório de informática na escola e uma dinâmica que precisava de máquinas, né? Precisava de computador. Precisei alterar essa dinâmica para que não usasse computador. Posso fazer isso? Claro, a gente dá um norte e a escola tem que adaptar para que ela funcione cada vez melhor, beleza? Não é algo engessado. Quando a gente entra na dinâmica e a gente viu todas aquelas orientações, o que o aluno vai ver é essa parte do roteiro, onde vai ter todos os passos. Quando ele fez todos os passos, tá? E chegou até o final, é muito importante que o professor preencha a parte do portfólio da turma. O portfólio da turma é como se fosse um registro de classe, galera. Os autores, eles já dão uma previsão do que está escrito. Então, ali, ó, nessa dinâmica, criamos carimbos com o nosso nome, depois percebemos que não basta escrever o nome. A escrita precisa ser espelhada para que apareça corretamente após ser carimbada. Então, ali ele já está te dando uma noção do que foi. Posso complementar? Você deve complementar. Por quê? Eventualmente, algum aluno vai fazer alguma observação, vocês vão fazer uma expansão, o aluno vai querer fazer diferente. Tudo que acontecer demais na sua aula, você vai digitar e vai colocar aqui nessa parte, tá bom? Registrar as aulas, tirar fotos, lembrando que tudo que está aqui, ainda mais agora por causa da LGPD, mas ele é visível apenas para o professor, para a escola, então as outras escolas não vão ver o que vocês vão postar. Ed, vai ser divulgado na rede social? A não ser que vocês peçam ou autorizem, a gente não divulga nada nas redes sociais sem autorização da escola. Então, aquela questão do direito de uso de imagem da criança, tudo isso pode ficar sossegado. Mas é importante que nós tenhamos registros das dinâmicas dos alunos. Afinal de contas, o pai só vai acreditar que está valendo a pena manter na escola se ele vê produção. E no momento que a gente tem uma dificuldade, aqui nós temos a parte do em casa, tá? O em casa são adaptações que são feitas dentro das dinâmicas. Mas beleza. Ed, legal, 32 dinâmicas, tem mais ou menos 32 semanas semanas letivas na escola, mas a minha escola tem uma espécie de doutrina, segue alguma religião ou algo do tipo, e eu preciso alterar as dinâmicas porque tem dinâmica que a gente não pode aplicar para as crianças. Tem como eu alterar essa ordem? Tem como eu tirar a dinâmica daqui? Tem como colocar outra dinâmica? Tem sim. Então, olha só. Quando eu clico aqui em gerenciador, você vai ter a opção de selecionar dinâmicas para todos os alunos ou para um grupo específico. Então, para o ensino híbrido, dá para você fazer grupo de alunos específicos. Então, Ed, vai vir uma semana a turma A e na outra semana a turma B. Eu preciso mudar a ordem das dinâmicas, tem uma dinâmica que funciona melhor em casa, outra não. Então, você vai lá, grupo de alunos específicos e seleciona os alunos que você quer incluir. No caso de todos os alunos, o que você fizer muda para todos. Então, olha, para o 4º ano, nós temos 3 dinâmicas extras. Então, além das 32 que já estão aqui, nós temos 3 extras. Essas dinâmicas extras, elas podem ser trabalhadas do jeito que a escola quiser. Inclusive, recentemente, uma escola chegou e me mandou uma mensagem falando assim, Ed, nós adequamos nosso jogo de dinâmicas e em vez de 32, nós planejamos 24 durante um ano. Então, eles tiraram 8 dinâmicas que vão ocorrer. E aí eu perguntei, falei assim, mas por que de 32 vocês vão fazer só 24? É porque assim, tem uma dinâmica que é muito legal e não vai durar só uma aula. Eu vou levar 2, 3 aulas para fazer. E eu vou ter um período de semana de prova. Então eu precisei tirar essas dinâmicas. Porque se o pai vê que tem a dinâmica lá e a gente não faz, às vezes o resultado é igual quando o pai vem reclamar porque a gente tem um livro didático e a gente não completou ele, não fez todas as atividades do livro. Eu estou pagando por isso, quero que faça tudo.
Então, para a gente não ter problema, nós organizamos. E eles fizeram o seguinte, olha só. Imagina que eles não gostam dessa parte aqui do passeio na sorveteria. Então, eles clicaram nessa dinâmica e jogaram para fora. Ah, Ed, na minha cidade não tem ônibus. Minha cidade é muito pequena, a gente não tem circular. Isso acontece, eu vim de uma cidade assim. Essa questão da tarifa do ônibus para os meus alunos não faz sentido, não tem contextualização, eles não têm vivência. O que a gente faz? Tira também. Ed, você está vendo aqui que a gente tem essa questão do hoje é dia de feira? Vai ter um evento na minha cidade. A minha cidade é uma cidade produtora e ela vai ter um evento em que vai ter uma grande feira agropecuária. Dá para mim mudar? Porque essa feira vai acontecer em março. Então, para contextualizar, tira e arrasta lá para março. Então, a gente consegue adequar as dinâmicas de acordo com a necessidade da escola. Você pode incluir, você pode tirar, você pode reorganizar, mudar a data que vai aparecer essa dinâmica. Tem escolas que fazem o seguinte, para que os alunos não vejam as dinâmicas antes, eles tiram todas as dinâmicas, todas. Imagina que eu tirei todas. E no mês vigente, ele coloca só a dinâmica da semana que ele vai trabalhar. Então, em fevereiro, eu vou trabalhar estacionamento e tempo de permanência. Os alunos não vão conseguir ter spoiler das dinâmicas que estão por vir. E aí o professor vai liberando apenas aquele que ele programa. Ed, fiz uma dinâmica, registrei no portfólio e tirei ela, coloquei ela dentro do acervo e não deixei ela nos selecionados. Vai perder o que eu fiz? Não perde, ok? Ele simplesmente não vai ficar visível para o aluno. Se você fez do jeito que queria, clique em salvar. E você salvou as configurações. Veja que agora aqui de fevereiro pulou para maio. Ed, eu fiz uma besteirinha. Eu excluí, tirei dinâmica, fiz coisas assim que eu preciso reverter. Então vai em gerenciador, todos os alunos, clica em restaurar. Quando clica em restaurar, volta aquela configuração original que a gente estava acostumado. Beleza? Diz para mim aí, galera. Alguns de vocês que estão ouvindo já tinham se tocado dessa parte do gerenciador? Conhecia? Sabia dessa possibilidade da gente fazer o rearranjo? Manda aí para mim no chat, que agora eu quero falar um pouquinho com vocês, que eu estou falando aí há 40 minutos. A Eliana não sabia. E Eliana, pensa comigo. A Edna também não. Ó, pensem comigo, profs. Antes, parecia que a gente tinha que fazer aquela dinâmica porque estava ali, né? Porque estava ali, eu sou obrigado. Agora você não é obrigado a nada. O professor, principalmente do Fundamental 1 e o professor de Educação Infantil, que são os regentes, que eles têm mais de uma matéria, eles sabem quando vai acontecer algum conteúdo na sala de aula. Então, organiza a dinâmica para que bata com o conteúdo. Ed, a gente está falando sobre répteis, tem uma dinâmica que fala sobre répteis. Dá para eu colocar? Por favor, organiza. Tem uma dinâmica que fala de circo e vai vir um circo para a cidade. Joga próximo, para que fique mais fácil trazer significado, né? Trazer vivência. Ó, a Eliana disse que as dinâmicas ela já adaptava de acordo com os conteúdos. Perfeito. E agora dá para reorganizar. Fechou, galera? Então tá bom. Aí, agora pelo menos uma novidade eu já te trouxe, Eliana. Muito bom. Além dessa parte das dinâmicas, dessa alteração das dinâmicas, nós temos também a parte aqui da academia. Para quem não se recorda, a academia elas são sequências de exercícios, tá bom? Que vão trazendo questões para o teu aluno. Cada academia é dividida em módulo, e esse módulo pode ter várias questões. Gente, não é fixo. Tem módulo de academia que tem 5 questões, tem módulo que tem 10. Às vezes você seleciona de uma forma que fica 20, tá? Só que é importante a gente salientar o seguinte. O professor, ele vai lá e entra na questão. Então, vou fazer a questão número 1. Como vocês podem ver, quando eu abro aqui e clico na questão 1, vai aparecer diversas versões. V1, V2, V3, V4 e tem um videozinho. Por que isso? Olha só.
Vamos supor que o aluno veio fazer a versão número 1 e ele errou. Depois de fazer a versão número 1 e ele errar, o próprio sistema indica para ele assistir a videoaula. Lembrando que essas nossas videoaulas, elas têm no máximo, sim, 3 minutos e meio, mais ou menos. Algumas têm segundos. Essa aqui tem 1 minuto e 1 segundo. Por que que elas são curtas? Porque a gente sabe que a paciência do aluno às vezes não vai ajudar. Esse vídeo, ele vai treinar a habilidade e competência necessária para que o aluno possa trabalhar essa questão que ele errou. Então, quando ele assiste... Oi, vamos criar uma tabela a partir de um gráfico de barras? O seu Genésio contou quantos animais havia na fazenda. Então, tudo narradinho e bonitinho. O aluno assistiu esse vídeo, ele vai fazer a versão 2. Que lembra que ele errou a versão 1. Ed, ele fez a versão 2 e acertou. O próprio sistema vai pedir para ele refazer aquela questão que ele errou, que é a versão 1 novamente. Se ele acerta, então quer dizer que ele aprendeu, ele vai para a questão 2. O sistema sempre pede para o aluno fazer mais de uma questão quando ele erra, para que a gente tenha aí uma espécie de prova real, para a gente ter certeza que ele não acertou no chute. Vocês entenderam? Mesma coisa com todas as questões. Então veja que na questão 2 também tem as versões e também tem um vídeo. E esse vídeo, ele vai explicar a habilidade necessária para resolver. O sistema, ele já vai preparando. E aí vem a primeira dica que eu queria dar para todo mundo aqui, ó. Esse vídeo tem 1 minuto e 3 segundos, ó. Oi, Ele é bem vamos mais, construir ele é um para o pouquinho plano mais B. longo. Olha só, galera. Pedindo aqui para vocês. A gente notou que a academia, ela é algo que não deveria ser a prioridade para ser feito na escola. O Pense Matemática, o programa do Pense, a gente sempre indica, inclua na sua matriz curricular, deixa no mínimo uma aula por semana para que o aluno faça, até mesmo para sair daquela monotonidade da disciplina regular. A academia, ela é ideal para ser feita em casa. Aí o Willy me olha e fala assim, Ed, mas por que tem que ser feita em casa? Olha só que show de bola. Primeira, a academia segue o conteúdo do seu livro. Então, se o aluno não teve, ele vai ter em breve o conteúdo. Se ele ainda não teve o conteúdo na apostila e a academia chegou antes, tem uma vantagem de ser feito em casa. Ela funciona como ferramenta de sala de aula invertida. Porque olha só, o aluno vai lá e faz a academia antes de ter a aula. Ele pega, errei a questão 1, assisti a videoaula, acertei a versão e passei. Fechou. Durante 5 questões da academia, se ele errar uma vez todas as questões, ele vai ter que assistir 5 videoaulas que vai estar mostrando qual a habilidade que vai estar tentando ensinar ele. Na hora que ele chega na aula, lá na sala de aula, para ter a aula normal, tudo aquilo que ele errou na academia, ele já vai saber. Então, ele vai conseguir trazer conteúdo prévio para a sua sala de aula. E o ensino fica muito mais fácil. Esse é o princípio da sala de aula invertida. O aluno ter contato prévio com aquele conteúdo, com aquela disciplina, para que ele já chegue com algo a colaborar. Então, é muito legal fazer sala de aula invertida usando a academia. Lembrando, você vai lá e trabalha. Semana que vem tenho que trabalhar as 4 operações básicas da matemática. Eu acho eu acho o módulo que trabalha as 4 operações básicas. Se você vai trabalhar o conteúdo de matemática apenas na quarta, na segunda vocês pedem para os seus alunos fazerem. O aluno vai lá e faz. Ed, ele vai tirar uma nota baixa. Não tem problema. Nota não é tudo e tem como ele refazer depois. Então, ele vai lá e faz o exercício uma vez e já deixa avisado, conversa com os pais, explica que é uma estratégia, que ele vai errar, não tem problema errar. A gente aprende muito errando. Então, ele fez a primeira vez sozinho, sem ter o conteúdo na sala de aula, errou bastante, mas assistiu as videoaulas e tal. Aí, na quarta-feira, ele foi lá e foi ter essa aula com o professor na sala de aula.
ele já sabe mais do que ele sabia antes, porque ele já fez os exercícios, ele já tem conteúdo prévio. O professor vai lá, reconstrói o conhecimento, apara as arestas, ajuda aquilo que o aluno tem dificuldade e o professor pede: ô Willy, vai lá e refaça, por favor, as atividades da dinâmica que você já fez, para que a sua nota suba. Aí ele vai lá e acerta tudo, ou acerta a maioria, e a nota dele aumenta. Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com sala de aula invertida na academia, e é uma possibilidade muito boa. Além disso, a academia, ela serve muito bem como atividade avaliativa. Então, o professor vai ter que passar lista de exercícios, vai ter que passar atividade para o aluno. Se ele fizer no formato convencional, além de criar a lista, ele vai ter que corrigir aluno por aluno. A academia já vem criada, ela já está pronta de acordo com o teu material didático e, ao final, ela sai corrigida. Não dá trabalho nenhum. Beleza até aqui? Fechou, galera? Alguma dúvida? Estou falando muito rápido. Então, Recebemos um joia ali. temos um joinha, então tá bom. Uma coisa muito importante também. Vocês viram que para o quarto ano a academia ela é de múltipla escolha, questões mais objetivas e tal. Para o primeiro ano, principalmente porque as crianças elas ainda não estão totalmente alfabetizadas, a academia ela é um pouco mais lúdica. Então, as questões elas não têm versão, porque a gente sabe que o aluno não tem essa questão de às vezes ficar assistindo a videoaula. E quando você entra na questão, a questão ela tem um formato um pouco mais de jogo, olha só, ela é bem mais lúdica, tá? E para o aluno que ainda não sabe ler e escrever, existe a narração. Então, todo aluno de primeiro e segundo ano tem o seu exercício narrado. Pedro já jogou bastante futebol hoje e está na hora de parar para descansar. Coloque Pedro na posição fora da quadra. Então aqui, ó, eu tenho que colocar o Pedro na posição fora. Se eu clicar e arrastar o Pedro, eu posso colocar ele aqui, certo? Tá vendo? Essa é a posição dentro da quadra. Quando eu errei, o próprio sistema me avisou. Então eu clico no Pedro e joga lá para fora. Acertei. Vai para a próxima questão. Então todas as questões do primeiro e segundo ano, eles são mais lúdicas, tá? Todas narradas, bonitinhas. Ed, você falou que dá para alterar a ordem, né? Dá para a gente mudar a forma da academia. Dá sim. Então, no cadastro de administrador, quando você clica lá em índice da academia, vocês vão ter uma lista de todas as atividades que vão ser feitas na academia durante o ano letivo, tá bom? Só um pouquinho que ele está abrindo, galera. Só um pouquinho. Internet. Aí. Então, aqui, quando eu cliquei lá no índice, ele vai carregar todas as minhas atividades. Ed, isso aqui é bom para nós, né? Porque aí, se eu precisar ter um registro, preciso fazer um registro das atividades que minha academia vai ter para colocar no meu plano de aula. Clica aqui na coisinha de impressão e ele já vai sair tudo para você. Ó. Veja que bonitinho. Opa. Ele já sai tudo para você fazer impressão, todos os exercícios, quando vai ser aplicado, tá? Então você já tem todos os registros. Tá, beleza, legal. Eu posso bloquear a minha academia? Pode, você bloqueia para que o aluno não faça sem você. Ed, o meu livro, ele sofreu uma atualização e a ordem deu uma pequena modificada. Então, a formação do milhar que está prevista lá para o entre dia 22 de fevereiro e 28 de fevereiro, ela tem que ser alterada. Para quando? Ah, precisa alterar lá para abril. Então, você clica aqui, acha a data que você quer que seja lançado. Então, lá na semana do dia 5 ao dia 11, continuar. E aonde estava aquela academia
você alterou, ficou um espaço vazio. Essa semana está vazia. E olha aqui aonde que foi a formação do bilhar. Lembra do milhar? Viu que estava aqui em abril? Só que tem um cuidado, viu? Toda vez que você faz igual eu fiz de jogar para frente, ele readequa todas as outras academias. Então, bastante cuidado na hora de você fizer essa formalizaçãozinha. Beleza, então? Então, fiz as alterações que eu queria, excluí algumas, deixei fora, né? Bloqueei, outras eu mantive. Quero salvar. Clica aqui. Fiz errado, preciso restaurar. Restaurar e fechou. Então, tanto a dinâmica quanto a academia pode ser completamente personalizado pelo professor ou pela escola. Beleza? Então, fechou. Obrigado, Estela. Obrigado, Lilian, também que está aí comigo. Willy, 11h01, 4 minutinhos de pausa para a galera tomar uma água e a gente volta? Claro, pessoal. Vamos dar um intervalinho aí e o Ed já volta com vocês, tá bom? E aí eu vou falar sobre os relatórios que teve mudança também. Vai ser coisa boa. Isso aí. Então tá. Já até daqui a pouco. 4 minutos. 4 minutinhos nessa mesma sala. Vou cantar agora o relatório do Pense Matemática, né, que também temos novidades aí para estar trazendo. A gente também já deixa informado que o nosso pedido de desculpas com relação à instabilidade que tivemos inicialmente ali no começo do webinar, mas já está tudo solucionado, tá bom? Foi uma questão de atualização que acabou coincidindo justamente com o webinar, foi uma atualização de exatamente 3 minutinhos, Ed. Foi bem na hora que você foi acessar, começou o negócio a gerar. Então... mas já tá tudo certo, tá bom? Mas então, beleza. Então, sorte que a gente não foi impactado durante muito tempo, né? Mas isso aí é coisas da tecnologia. Da tecnologia. Exatamente. Então tá. Pessoal, a gente então estava falando ali, eu mostrei para vocês a questão do índice. A gente pode alterar tanto as dinâmicas quanto a parte da academia. Isso ela é importante para nós, professores, porque a gente pode adequar o conteúdo. Isso tem trazido bastante resultado em algumas escolas. É um ponto importante aqui salientar que é definido pela escola e pelo professor a frequência da academia. Então, é assim. Quando a gente chega e pergunta para a escola o seguinte, qual é o seu material? Então, qual é o seu sistema de ensino? Qual é a sua data de início das aulas, para que apareça ali, fique certinho semana a semana. E também, qual a frequência que você quer que abra a academia. A academia, ela abre num dia da semana e fecha no outro. Ela passa uma semana aberta. Quando a gente pergunta isso, é porque nós conseguimos liberar até 5 módulos da academia por semana. Só que é muito, não, Willy? 5 módulos é... Imagina para o Fundamental 2, que a maioria dos módulos, eles têm 10 questões. Então, a gente tem lá, vamos jogar baixo. 5 vezes 10, 50. Só que no Fundamental 2, se o aluno começa a errar, vai abrindo os caminhos secundários para eles assistirem os vídeos. Então, de 50 questões, podem virar 200. Então, a intensidade é muito grande. Principalmente porque existem módulos que têm mais do que 10 questões. Então, a escola analisa. Eu tenho uma escola em São Paulo que funciona com 4 liberações semanais. Super bem, tá? Funciona super legal para eles dar certo. A dinâmica, as academias, elas contam como nota. Então, os alunos têm que fazer para ganhar nota e ir lá no seu boletim. Mas eu tenho escola que tem apenas uma. Então, é muito importante que você, professor, ou você, coordenador, conversem entre si para definir. Ed, e é padrão? Eu preciso liberar a mesma quantidade para todas as turmas? Essa é a melhor parte. E vamos começar aqui, então. Eu não sei como funciona direito ali em Caçador, porque a gente também não tem conhecimento dos institutos federais que tem, ou das outras escolas que exigem provas para entrar, tá? Mas vamos pensar numa situação hipotética. Algumas escolas aqui da região de Curitiba, elas se orgulham de ter bons resultados e elas se orgulham de, olha, estou fazendo entre aspas,
perder aluno para as escolas que precisam ter prova. Então, elas se orgulham de ter os seus alunos aprovados nos processos seletivos. Então, aqui nós temos o Colégio Militar, aqui nós temos o Instituto Federal, nós temos o Cefet, né, que é o nível técnico da UTF-PR, e nós temos provas para entrar nessas escolas, para os cursos, como se fosse uma espécie de vestibular. Algumas escolas, elas se programam para preparar esses alunos para eles irem bem nessas provas. E é uma questão interessante que tem gente que pensa assim, mas eu tenho uma turma do 9º ano que vai entrar no Instituto Federal. E essa turma do 9º ano tinha 40 alunos e eu consegui aprovar 13, que é um nível de aprovação muito bom, tá? No Instituto Federal, com uma concorrência. De 40 eu aprovei 13. Então quer dizer que do 9º para o 1º vai vir 27 alunos em vez de 40. Eu perdi 13. Só que existe uma visão de modelo de negócio, né? Willy, se você tiver o seu filho, né? Se você tiver um filho e uma filha, eu tenho uma filha. Você vai colocar o seu filho numa escola que tem bons resultados em provas ou uma escola que nem tem resultado? Que tenham bons resultados. Então a gente sabe que ter bons resultados acaba atraindo mais. Então você não está perdendo, você está ganhando. Dentro desse contexto, vamos imaginar então que uma escola defina da seguinte maneira. Ela tem o Pense Matemática, que ela funciona do G4 até o 9º ano. G4 e G5 não tem academia, nós não botamos os alunos para trabalhar desse jeito, porque foge a ideia da educação infantil, da ludicidade. G4 e G5 sem academia. Tem outros tipos de atividade. 1º e 2º ano, independente da forma com que você selecione. Você pode pedir para o Willy assim, Willy, você cuida da minha escola, libera 5 módulos de academia para o 1º ano. Não vai dar certo. O sistema libera para o 1º e 2º ano um módulozinho ali, que é aquele módulo mais lúdico. A partir do 3º ano, a gente pode fazer essas liberações maiores. Mas vamos pensar que a professora Estela, ali, ela dá aula para o Fundamental 1. Nem sei, tá bom, Estela? Posso tá errado aqui, mas vamos pensar, vamos imaginar essa situação. A prof. Estela dá aula para o Fundamental 1 e ela decidiu que no 3º e no 4º ano vai ter apenas uma academia por semana. Por que a Estela pensou nisso? Eu tô fingindo que eu conheço e tô fingindo que eu tô lendo a mente da Estela. A Estela vai liberar apenas uma por semana, porque a Estela sabe que 3º e 4º ano, as crianças elas estão passando por um período de transição. Algumas ainda têm dificuldade no letramento, então ler as questões é muito difícil, demanda tempo, precisa de ajuda dos pais. E ela quer focar mais nos jogos que estão lá embaixo na arena e também nas dinâmicas. Então, para 3º e 4º ano, ela vai liberar apenas um módulo. Só que no 5º ano, a Estela tem um acordo com a professora que entrou junto com ela, que eu não lembro o nome. A Edna. A Estela tem um acordo com a Edna. Vamos fingir que a Edna dá aula para o Fundamental 2. A Estela, na intenção de preparar na matemática melhor os alunos para ir para o Fundamental 2, para passar do 5º para o 6º, no 5º ano, a Estela decide liberar 3 dinâmicas semanalmente. Acertei? Ah, que coisa boa! E a Estela, a Edna mandou ali que eu acertei a divisão das aulas. Então a Estela decidiu que o 5º ano vai fazer 3 módulos de academia por semana. Por quê? Eles treinando bem, na hora que fizer essa transição e chegar lá para a Edna ensinar para eles, por exemplo, ensinar expressões numéricas, né? Eles já vão estar craque, porque cada exercício, cada semana eles tinham 3 listas de exercício para ajudar a preparar eles. Então vocês entenderam que dá para a gente fazer uma organização diferenciada. Aí a Edna chegou e falou assim, Ed, o conteúdo do 6º ano é mais light, vou fazer uma liberação por semana. Do 7º, eu quero fazer 2. No 8º, vou fazer só uma. Mas para o 9º, para a galera ir bem para o ensino médio, eu quero fazer 4. Tem como eu fazer essa divisão? Tem sim.
tá? Vocês que definem para a gente as datas de liberação. E é muito importante que o professor entenda o porquê que ele está fazendo isso. Não coloque só por colocar a quantidade. Aí tá. Estou trabalhando lá com a minha academia do Pense e eu penso, vou ter que dar nota. Até o ano passado, até julho do ano passado, julho, agosto do ano passado, o relatório da academia, ele era um relatório que, na minha opinião, ele era um relatório um pouco fraco. William, eu posso ser sincero assim? Posso, né? Acho que tem que ser, né? Se é para falar uma coisa boa depois, tá ótimo. Eu acho que o relatório do ano passado era um relatório um pouco fraco. Então, imagina aqui que eu abri o relatório da academia. Para abrir o relatório, eu clicava aqui, academia. Tuc, entrou. Aí, aqui nessa atividade, tem um aluno D. Se esse aluno fizesse aqui a atividade relação entre gráficos e tabelas, ele ia fazer e ele ia ter uma nota, primeiro com uma avaliação pedagógica. E essa avaliação vinha em cor. Então, baixo, bom, muito bom e excelente. Se fosse laranja, a bolinha era um nível baixo. Se fosse verde, era muito bom. E roxo era um nível excelente. Tá. Para que a gente pudesse atribuir a nota dessa academia no boletim, o professor tinha que clicar atividade por atividade para abrir isso aqui, para ver a nota que ele tinha de 0 a 10. Então, imagina o problema, ele. De eu ter que, no bimestre, eu tenho 4 semanas e meia. Então, vamos pensar que, no mês tem 4 semanas e meia. Então, no bimestre tem mais ou menos 9 semanas de aula. Vamos pensar aqui, Willy, que eu tivesse que clicar bolinha por bolinha, 9 vezes em 9 academia, para todos os alunos de uma sala. Dá trabalho, não dá? Era bem difícil. Aí, com a pedido das escolas, então é muito importante que vocês conversem com a gente, porque quando vocês dão feedback, a gente melhora para vocês. Foi desenvolvido o relatório via Excel. Então, agora, ao final do bimestre, ou quando você quiser, vocês podem clicar nesse botão escrito exportar. Esse botão exportar vai abrir uma planilha do Excel que vai ter a nota de todas as dinâmicas de todos os alunos da sua sala. E aí trabalhar com planilha é fácil. Eu preciso fazer uma média. Eu tenho 18 notas de cada aluno numa turma com 20. Então são 360 notas. Eu preciso fazer uma média por aluno e depois uma média da turma. É fácil. No Excel você consegue somar tudo, né? Então você vai lá, igual soma, seleciona as cédulas que você quer que ele some, dividir pelo número de notas que tem e ele já vai te dar a média. Ficou muito mais fácil. Isso a gente falou de uma turma de 20 alunos que está fazendo um módulo lá por semana. E para o 9º ano da professora Edna lá do aplicação Uniarp, que ela vai liberar 4 dinâmicas. 4 módulos de dinâmica. Imagina, professora Edna, você chegar e fazer no bimestre tem 9, 4 vezes 9, 36, vezes 20 alunos, 720 bolinhas para você clicar. Agora com o sistema de exportação fica mais fácil. E é interessante que o relatório, ele é bem simples. Aqui não está preenchido, tá? Aqui não está preenchido porque esse aluno, o aluno D nosso ainda não fez nada, né, Willy? O aluno ainda não realizou as atividades. Mas, olha só, eu vou... Ele é bem novo, é de hoje, inclusive. É de hoje. Vocês estão vendo a minha planilha do Excel aí, Willy? Sim. Então, ó, vai sempre aparecer no relatório o nome do aluno, a hashtag e a nota dele. Como aqui só está tendo uma hashtag, um módulo por semana, então aparece R11. Vamos supor que a gente tenha liberado 3. Vai ficar R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33. E vai aparecer a nota do aluno. Ao final, você faz lá igual soma, seleciona as colunas que você quer somar, dividido
pelo número de notas. Se você selecionou 5 ou 6, você aperta e aí ele vai fazer a média para você. No caso, deu 0 porque não tinha nenhuma nota. Então, a gente pode fazer isso para todas as turmas. É para facilitar a vida de todo mundo. Combinado? E aí, professora Edna e professora Estela? Eu sei que esse ano vai ser o primeiro ano que vocês vão trabalhar forte aí na Uniarp, porque eu sou o consultor de vocês. Acha que assim facilita a vida? Vai dar bom? Eliana, eu sei que trabalha com os pequenininhos, então às vezes não tem tanto isso, mas queria ver o que o pessoal tem a dizer. Tem alguma coisa que vocês queiram que eu explique mais, que eu fale diferente? A Rita, a Estela. Facilita muito, né, Estela? Ah, a Edna já trabalhou 2019 e 2020, eu não sabia, Edna. Mas agora tá mais fácil com esse relatório, né? Vai ser muito mais simples pra gente. E tem uma coisa muito importante, galera. Ó o Willy. A Edna, ela além do Pense, ela usa o Aprimora também. Então ela já tá bem familiarizada com a ferramenta. Show de bola, Aí. galera. Então fechou. Tirando essa parte aqui do relatório, tá? Que é uma das grandes novidades. Deixa eu ver se tem mais algo que eu preciso falar para vocês. Então, nós já vimos as dinâmicas, vimos a academia e a arena. Essa área dos jogos e desafios, pessoal, ela é uma área bem legal. Tem 52 jogos educativos diferentes. Esses jogos, eles podem ser usados para todo o Fundamental 1, tá? Não está liberado para o sexto em diante. Mas é uma forma de trabalhar o lúdico ou de uma forma mais divertida. E uma coisa que muitas escolas têm feito é criado uma espécie de interclasses. Então, eles fazem desafios dos jogos de uma turma para ver a maior pontuação. Então, o aluno pode brincar à vontade. Ele pode ser feito se você solicitar ou se o aluno quiser, porque ele já está livre. Os conteúdos, né? Então, aqui nós temos os concursos. Ainda aparece aqui o concurso do ano passado, tá? Lembrando que a partir de março vai ser liberado o concurso desse ano. Como eu havia dito, o ano passado a gente teve sobre a releitura do Mondrian, se eu não me engano, o nome dele. Então, ó, os resultados foram esses. Nós temos o júri oficial e o júri popular. Então, lá de Cascavel, o aluno ganhou no júri oficial, primeiro lugar, o Alfredo. Em segundo, foi lá de Sorocaba. E terceiro, de Apucarana. Esse foi do júri oficial. Agora, olha o júri popular, que a gente pediu para as escolas mesmo votarem. O Caio ganhou em primeiro. O segundo foi lá de Sorocaba também, achei muito legal. Agora, olha esse terceiro lugar aqui. Esse terceiro lugar, na minha opinião, é o mais divertido. O cara pegou o Mondrian e trabalhou com o Pac-Man. Achei muito bom. Tá? Quero todo mundo participando dos concursos. Os regulamentos, tudo bonitinho. E as Olimpíadas, como a gente havia descrito. Hoje o pessoal está um pouco mais vergonhoso, Willy, e não conversaram tanto comigo. Então, basicamente, galera, eu acabei a minha parte, Willy. Eu não tenho mais... Nós falamos sobre metodologia, nós explicamos como funcionam as dinâmicas estão vindo com atualidade, a gente falou um pouquinho de tudo. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por favor, faça. Willy, quer fazer algum comentário? Temos uma pergunta, na verdade, antes de entrar em comentários também, né? Aqui para quem aparece o Plim? Boa, boa. Olha só. O Plim aparece do G4 ao segundo ano, beleza? E os jogos do primeiro ao quinto. Isso é muito importante. O Plim, galera, eu até agradeço, viu? Obrigado pela pergunta, porque aí agora eu vou mostrar, então aí eu não passo assim. O Plim, são exercícios, tá? Mas eles são exercícios fofos. E eles têm lá o seu apelo matemático. Então, ó, tem o Plim na fazenda, o Plim no mar, o Plim na floresta. E quando eu clico numa atividade, ele tem um joguinho. Então, ó, vamos lá nesse jogo. Vamos contar. Para o aluno carrega. Enquanto carrega aqui, eu vou ver que tem mais uma pergunta.
Que isso, Lilian? Eu que agradeço você por estar presente aí com a gente. Obrigado você. Deixa eu só carregar que eu já vou mostrar. Tem uma coisa que eu acho importante, viu, Willy, falar. Gente, o Plin, você precisa arrastar, precisa enxergar, o layout é diferente. Todas as coisas dentro do Pense funcionam relativamente bem no celular. Dinâmica perfeito, a academia perfeita, tá? Sem problemas. Mas, às vezes, por causa do tamanho dos ícones, algumas coisas podem ser difíceis para a criança. O Plin é uma delas, tá? Celulares com tela menor, fica difícil da criança apertar o botãozinho. Apesar que eles já estão super familiarizados com isso, né? Mas quero que vocês tenham isso em mente. A minha internet não tá muito legal, desculpa, viu, galera? Eu acho que vou deixar carregando aqui, mas basicamente era isso para quem perguntou, tá? Plin aparece do G4 ao segundo ano e jogos do primeiro ao quinto. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta aqui também, Ed. Quais materiais do Lego são vinculados com o G4, G5, primeiro e segundos anos? Então tá, por via de regra, as dinâmicas Lego, principalmente para o Fundamental 1, que são os maiorzinhos, usam um kit chamado More to Math, tá bom? Então, que é o mais matemática. É importante falar que a implantação do Pense nas escolas, elas são diferentes. Nem toda escola que tem o Pense em matemática trabalha de maneira igual. Às vezes a gente tem uma questão de limitação de espaço, às vezes tem uma questão de limitação de investimento. Isso é uma coisa importante. Porém, no mundo ideal, o infantil também recebe agora alguns tipos de Lego diferente, que são Legos maiores, porque o More to Math, ele é pequeno, são peças pequenas. Então, tipo esse aqui da cobra, que se usa peça pequena. Mas para o G4 e G5, pode ter dinâmicas que envolvem, por exemplo, o trem da matemática, que são kits Lego que são maiores, tá bom? Isso varia muito do formato que foi feita a implantação de escola a escola. E a minha internet não tá legal. Então, vou ficar devendo abrir o Plin para vocês, galera. Isso aí, pessoal. No mais alguma pergunta que vocês tenham para o Ed? Comentários? Mais uma pergunta aqui. Boa pergunta. Quantos alunos podem usar dinâmicas em cada kit? Vamos pensar no mundo ideal, vamos pensar no mundo pós-pandemia. Que isso aqui é algo muito importante, tá? O kit Lego, da maneira geral, ele é feito para ser trabalhado em conjunto, tá? Cada dinâmica tem a sua descrição, então isso é muito importante. Lá no passo a passo, alguma dinâmica já vai pedir para agrupar os alunos em dupla, agrupar os alunos em grupos de 4, porque depende do que a dinâmica está pedindo, fechou? Mas até 4 alunos por kit funciona legal, no caso do Mais Matemática. No trem da matemática dá para fazer com mais alunos sim, mas como eu disse, depende da dinâmica. Porém, a gente tem que lembrar que existe agora, até sábado eu estava conversando com o pessoal de uma escola, Willy, que estão com os kits Legos que são da sua área, são da parte de línguas, que é o Story Starter. E a gente estava lendo toda a documentação da SESA, da Secretaria de Saúde. Então, para responder a sua pergunta, é assim, pós-pandemia, você pega o kit, separa as peças em 2 grupos para que os alunos não compartilhem e cada um usa o seu conjunto de peças individualmente. Fechou? Essa é a regra pós-pandemia. Tem uma coisa muito importante, que é uma coisa que a gente tem que orientar as escolas. A Vigilância em Saúde e a Secretaria de Saúde deu algumas delimitações para as escolas poderem abrir em funcionamento com relação a materiais compartilhados. A peça do kit do Story Starter, ela é desse tamanho. Ó, isso aqui é de um kit Story Starter. Tá vendo? Isso aqui é até da dinâmica da cobrinha, ó, cobrinha.
Beleza. Vocês estão vendo? É grande ou pequena, Willy? Bem pequenininha, né? Sim. A César diz o seguinte: todo material compartilhado tem que ser limpo e desinfectado. Aí ela fala: a desinfecção pode ocorrer com lavagem com detergente, ou fricção com álcool, ou podemos deixar de molho em solução com que boa, né, com hipoclorito, e depois deixar secar ao sol, tá? É muito importante. No caso das pecinhas, a gente não consegue limpar, fazer friccionar. Então, imagina que você vai lá e pega o álcool, né? Você pega um paninho, pega o álcool, molhou, e você vai tentar fazer a limpeza. Eu não consigo limpar em algumas partes. Então, a esterilização com álcool nesse tipo de peça não está sendo indicada. Se vocês, né, eu tenho um cotonete, dá para fazer, boa sorte, né? O que a César está dizendo? A gente faz quarentena das peças. Então, 7 dias. Então, Andréia, compartilhando mais aqui um pouco, dando uma expandida, imagina o seguinte, você separou os kits lá, certo? Se o Willy usou um kit hoje, ele pode usar o kit dele novamente, porque é ele exclusivamente que está usando. Mas nem todas as escolas têm quantidade de kit suficiente para fazer isso. Então, para você utilizar, ok? Para você utilizar o kit que o Willy já usou, tem que esperar 7 dias. Beleza? Nossa, eu enrolei para falar isso, né? Desculpa. Não, mas deu uma boa explicada aí. Aproveitando, nós temos um feedback aqui da professora Eliana. A Eliana. Eu mandei o link errado, pessoal. Desculpa, começo de segunda-feira, tá? É da nossa avaliação. Vou mandar agora mesmo o correto para vocês, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. No mais, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para o Ed? Considerações que vocês queiram fazer? Aproveita que a gente está aqui estudando todo dia. A gente está com muita coisa na ponta da língua, né, Willy? Esse negócio dos decretos, de como funcionam os trabalhos em equipe, o que eu faço em distanciamento. A minha sala do Pense só tem aquelas mesas grandes compartilhadas, eu posso usar elas? Perguntem. Que eu sou bonzinho. Agora vai o correto, tá? Tá indo para o chat. Andréia perguntou assim: Ed, fala sobre os lapbooks. Então tá. Gente, eu não tenho aqui um lapbook, mas o lapbook, por via de regra, ele entra ali no primeiro ano, tá? O primeiro ano é a primeira turma que efetivamente usa. Ele é uma pasta portfólio para você guardar as coisas. O lapbook é individual, então não tem problema de utilizar no período de pandemia. Cada escola trabalha do lapbook de uma forma. E isso é uma coisa bem interessante, sabe, Willy? Tem escola que manda o lapbook para casa, mas tem escola que tem medo de mandar o lapbook para casa e os alunos perderem ou danificar ou algo do tipo. Então, eles usam na escola. Mas o lapbook é do aluno, beleza? Então, o lapbook ele é uma pasta que é enviado para a escola todo começo de ano. Tem uma dinâmica focada na parte da montagem desse lapbook, então o aluno vai lá, ele tem que dobrar, colar e montar, e essa pasta ela serve também como um portfólio físico das atividades, beleza? Então as atividades que envolvem papelaria, a gente normalmente usa o lapbook. E obrigado, Eliana, é sempre bom também ver que você está aqui conversando, você é uma pessoa tão especial para a gente, obrigado por ter dito que é agradável me ouvir. Sempre agradável, com certeza. No mais, pessoal, se não tiverem mais perguntas, dúvidas, questionamentos, comentários para o Ed, a gente já pode se encaminhar para o nosso encerramento, né? Então, fica o nosso agradecimento à audiência de hoje, né? Nessa primeira semana de fevereiro, né? A maioria das escolas já estão retornando às aulas agora, né? Agora em fevereiro, para as próximas semanas, vai ser um movimento bem interessante aí em todo o país, então vamos ver como que vai ser, torcer para que realmente, enfim, tudo dê tudo certo, né?
E podem contar com a gente para absolutamente tudo, tá bom? Para nossa equipe, com suporte, ajuda, enfim, tudo que vocês precisarem aí. O compartilhamento é a melhor saída, eu diria, para todo mundo, né? Essa é uma realidade. Então fica aqui o nosso agradecimento para todo mundo que acompanhou a fala do Ed hoje. Fica um agradecimento especial também para o Ed pela disponibilidade aí de estar falando sempre com as escolas, né? E, enfim, também um agradecimento da equipe de sucesso do cliente da tecnologia educacional, ok? A gente agradece muito por todo mundo que está acompanhando desde o começo do Maratona ou que está entrando agora. Enfim, sejam todos bem-vindos e quem já está com a gente agradece de coração aí a parceria de sempre. E no mais, a gente deseja um bom começo de semana, um bom começo de fevereiro. Estamos juntos, não juntos, realmente juntos, né? Próximos aí, frente a frente, mas sempre compartilhando e trazendo as experiências, essas trocas que certamente são muito especiais para ambos os lados, né? Então a gente agradece de coração. E no mais, fica aí o meu bilhete de saída. Ed, deixo as últimas palavras com você e a gente parte para o nosso encerramento. Eu não sei, eu acho que assim, galera, eu escutei muita coisa nessa semana, eu tive reuniões com diretores de 2 escolas confessionais, então tivemos um momento espiritual muito importante, e uma coisa que marcou foi uma fala assim, aquele que tem será dado mais, e aquele que não tem perderá ainda mais. E isso é para a esperança. Então a gente tem que ter esperança aí de que as coisas vão melhorar. Muitas escolas já estão voltando presencial, a gente tem que torcer para que ninguém fique doente e vai melhorar sim. Então, todo mundo aí confiante que esse ano de 2021 será muito bom. Beleza? Isso aí, pessoal. Então, abraços, um bom começo de semana novamente para vocês. A gente se vê aí que a programação vai até sexta-feira, tá? Então, se vocês querem conhecer algum dos nossos produtos aí que está dentro da programação, participem e compartilhem com a gente sempre, tá bom? Valeu, abraços e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.